pessoal, aqui é o Carlos Martins. Estamos fazendo uma transmissão rural diretamente aqui do interior. Deixa eu ver se dá pra ver aqui o meu. Estamos aqui no sítio fazendo a transmissão ao vivo para vocês para falar de contratos futuros de índice. Vamos voltar aqui. Fazendo transmissão na internet via rádio. Eu acredito que vai ser tudo bem, mas se der algum probleminha foi por causa disso. Mas não se preocupem porque se cair alguma coisa eu volto. Vamos falar hoje de contratos futuros de índice. Nas últimas semanas eu liberei aí bastante estudos dentro do Trader Gráfico sobre contrato de índice, principalmente rompimento da primeira barra do dia ou da primeira hora do dia, né? Tem 4 estudos aí da primeira hora e mais 4 estudos da primeira barra do dia. Tem também um estudo legal de fechamento de gap para índice futuro. E eu vou falar um pouquinho do curso do dia 15 de setembro, onde eu vou estressar bastante com vocês o assunto índice futuro. Tá? Então vamos ficar, é um sábado, né, dia 15 de setembro, o dia todo, aqui em São Paulo. Vamos falar exclusivamente de índice. Então, estratégias de índice, quando é a melhor forma de operar índice. E eu também vou mostrar um setup inédito, tá? Para quem estiver fazendo o curso, que é um setup que eu uso aqui para mim, que ele acerta 90% das séries, tá? Mas aqui é um setup que não é legal ser aberto para muita gente operar simultâneo, né? Senão ele perde a eficácia dele. Então ele vai ser mostrado lá dentro do curso também, tá? Inclusive foi o setup que eu mostrei hoje aqui, que foi, tem até uma pergunta já do Francisco. Ele quer saber, quer que eu fale um pouco desse setup aqui que fez essas vendas de hoje, né? Se tiver aqui no Net do Dia, vocês vão ver que as vendas foram todas feitas com o robô, ó. É tudo automático, tá? As vendas e as compras foram todas automáticas. Essa primeira aqui é o Super Index, né? Ganhou 200 pontos. O fechamento do Gap não estava aqui no meu robô hoje, mas ele ganhou 400 pontos. Tá aqui atrás, ó. Ele abriu mandando uma ordem aqui no 285 e fechando no 625, né? 300 e poucos pontos. Agora o índice está puxando muito forte para cima. Olha que legal. Né? E a gente tem também o rompimento da barra do dia, tá? A primeira barra do dia, ou no gráfico de 15 minutos a barra de 1 hora, né? Tudo para a gente falar hoje. E-mails, por favor, para suporte@tradergrafico.com.br, tá? Ou vocês me mandam também um Twitter pro @tradergráfico. Essa mega ordem que ele está dando agora, vamos olhar aqui no Super Index, ó. Então essa aqui foi a operação que pegou no meu robô, inclusive hoje, usando o Super Index vendido, 13,30,36, tá? O objetivo de hoje é falar dos outros estudos. Eu estou mostrando para falar que, embora ele esteja subindo aqui muitos e muitos pontos, né? Ó, tá subindo mais de 500 pontos nessa barra de 6 minutos aqui. Ele não deu uma venda porque o Super Index desativou essa banda. Ele está com um volume muito grande. Está parecendo que isso aqui é um sinal de tendência comprada. Então, como o Super Index opera contra a tendência, ele não vai fazer essa venda, tá? Então, essa venda vai ficar desativada. Então, vamos lá. Como eu já falei, né, o Twitter @tradergráfico ou o e-mail suporte@tradergrafico.com.br. O primeiro estudo que eu quero mostrar para vocês é um estudo chamado fechamento de gap, tá? Fechamento de gap no Ibov futuro de 5 minutos. Esse estudo fica, se você entrar aqui na parte estudos, né, passa o mouse aqui no cabeçalho do Trader Gráfico, passa o mouse em cima do menu estudos, tem um menu aqui estudos. Você passa só o mouse nele sem clicar, vai abrir a telinha de pesquisa. Você digita aí fechamento, né, vai aparecer aqui, ó, fechamento de gap no Ibov futuro de 5 minutos. Ele fica no menu estudos, estudos personalizados, categoria tradicionais. Por que categoria tradicionais? Porque é um estudo que é uma técnica de operação que muita gente utiliza, tá? Então você vê aqui estudos personalizados, categoria tradicionais é a primeira. A gente tem aqui o fechamento. Deixa eu aumentar um pouco a tela para vocês verem. Estudos personalizados, categoria tradicionais. Tá aqui no meião, ó, fechamento de gap no Ibov futuro de 5 minutos, tá? O Ibov futuro de 5 minutos pode ser tanto o IND V12, né, o contratão,
como o mini contrato, o WIN-V12, tá? O código IBOVFUT mesmo, que tem no trader gráfico, é um código diário porque ele soma todos os códigos reais, né? O código IBOVFUT é um código genérico, não existe IBOVFUT, assim como não existe o WINFUT. Tá? O IBOVFUT é um código genérico que não tem intraday, ele funciona só para gráfico diário. Então, para operar o IBOV futuro, para pegar os fechamentos de gap, você tem que usar ou o WIN-V12, no caso que está vindo agora, né? O V é desse vencimento agora do dia 17/10, aparece aqui no cabeçalho, ó, futuro de Bovespa Mini 17/10 de 2012, tá? Então o V é 17/10 de 2012 e o ano 12. No gráfico de 5 minutos. Por que o gráfico de 5 minutos? Vou dar um zoom aqui no meu gráfico para a gente ver melhor. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da amplitude. Olha lá, deu uma puxada animal de 59.100 até 59.600 pontos. Por que no gráfico de 5 minutos? Porque eu uso a máxima e a mínima da última barra do dia. Tá? Então vocês vão ver que isso daqui, ó, esse lugar onde eu estou traçando uma linha vermelha, é onde divide ontem de hoje no gráfico. Tá? Então, daqui para trás é ontem, dessa linha vermelha para frente aqui é hoje, né? Então essa flechinha verde está na primeira barra de hoje, tá? E essa flechinha preta está zerando a operação de hoje. Então, por que no gráfico de 5 minutos? Eu escrevi esse estudo aqui para ele pegar a máxima e a mínima da última barra de ontem, né? Então, se abre 100 pontos, entre 100 e 700 pontos de gap do fechamento de ontem, ele ativa uma operação contra o gap. Então, se abriu para baixo, ele compra, se abriu para cima, como fez aqui, ó, ele vende. Então, a gente vai ver que aqui embaixo o estudo vai ficar verde, e aqui embaixo, quando ele faz a venda, o estudo fica vermelho. Quando fecha o gap, né, por exemplo, ontem fechou o gap aqui, ó, ele zera o estudo, volta para o fundo incolor. Né? Então, pode minimizar que fica mais fácil ver a cor aqui, ó. Então, aqui ele abre uma venda e zera aqui. Aqui ele abre uma compra e a compra zerou rapidinho, né? Porque hoje ele bateu... Ele foi fechar exatamente o gap, tá? Então ele fecha o gap aonde? Na mínima da barra de 5 minutos. E aqui, quando há venda, ele fecha o gap aonde? Na máxima dessa última barra de 5 minutos. É por isso que a gente usa ele no gráfico de 5 minutos, tá? Pode usar em outro gráfico? Até pode usar em outro gráfico, mas eu desenvolvi ele para usar no gráfico de 5 minutos. Então, ele opera no fechamento da primeira barra do dia, ele manda a ordem, e aí ele zera assim que bate nessa mínima. Então, como é que funciona esse estudo? Você vai vir aqui, vai dar 2 cliques aqui no fechamento de gap IBOV futuro, né? Abre o INV12 de 5 minutos, dá 2 cliques aqui no fechamento de gap, coloca aqui no gráfico 1, aí ele vai perguntar, digite o número da variável 1, pontos mínimos, né? Então, qual que é o mínimo de pontos do gap para a gente efetuar uma operação, abrir uma operação? Então, ele multiplica por 100 o valor que você digitar. Então, 1 é para 100 pontos, 2 é para 200 pontos, 3 é para 300 pontos, aí, e por aí vai, tá? Por quê? Porque o estudo, ele faz a operação dentro do intervalo de pontos que você definir. Então, se o gap abrir entre 100 e 200 pontos, eu quero que ele opere o gap. Se o gap abrir entre 0 e 1000 pontos, eu quero que ele opere o gap. Se o gap abrir entre 0 e 5.000 pontos, eu quero que ele opere o gap. Se você colocar entre 0 e 5.000 pontos, né, na verdade você está operando qualquer porcaria que aparecer lá. Tanto o gap de 3.000 pontos, que dificilmente vai ser fechado, porque é muito grande, como um gap de 5 pontos que não vale nem a pena você fechar, entendeu? Às vezes você está até operando contra a tendência. Tá? Então o padrão dele é 1 para o mínimo e 7 para o máximo, que são 700 pontos. Então, se abrir com um gap, né, o que é o gap? O preço de abertura aqui, ó, a diferença entre esse preço de fechamento do dia anterior e o preço de abertura de hoje. Tá? Então, se essa diferença for maior que 100 pontos e menor que 700 pontos, estiver nesse intervalo, ele faz a operação contra o gap. Dá um OK aqui, ó, vai aparecer fechamento de gap no IBOV futuro 1,7, que é entre 100 e 700 pontos. Você pode fazer testes nisso, mudar a configuração, tá? E pegar outras configurações e fazer testes no passado, outras séries de mini contrato. O trader gráfico tem até o WinJ10 de histórico. Então você vai voltando até o WinJ10, tem 2 anos aí de mini contratos intraday para você ficar fazendo teste.
Você volta até o WinJ10 e fica testando tudo. Nos testes que eu fiz aqui, eu achei que o gráfico de 5 minutos com entre 100 e 700 pontos dava os melhores resultados, tá? Então você coloca aqui e ele vai marcar vermelho quando for gap de venda e verde quando for gap de compra. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui já. O Augusto está perguntando se no curso vai ter mais estudos além do Super Index e do Super Vira-Mão. Ah, vai, Augusto. O Super Index e o Super Vira-Mão eu vou falar no curso também, lógico, né? Tem que falar. Mas eu vou falar um monte de coisa, né? Você não opera só o Super Index e o Super Vira-Mão. O Super Index e o Super Vira-Mão são os estudos padronizados que tem no Trader Gráfico, que todo mundo opera junto. Tá? Um para tendência e um contra tendência. Falar nisso, o Super Vira-Mão ainda não está ativo, certo? As primeiras calibrações preliminares estão indicando a configuração 5.6 para operar. A configuração 5.6 é uma configuração baixa, volátil, que pode mudar a qualquer momento de tendência, então ele ainda não está ativo. O Super Index já está, né, nas configurações que estão no Unibroker. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui dentro do Unibroker, certo? O site do unibroker.com.br, você vê aqui na calibrações, e tem aqui o link, ó, contratos de mini contrato, contratos e mini contratos de BOV, tá? Futuro. E tem essas calibrações aqui, comprado e vendido, tá? Então já está disponível aqui dentro do Unibroker o Super Index, mas o Super Vira-Mão ainda não está ativo, tá? Então eu vou falar no curso também do Top Hedger. O Top Hedger é esse estudo que eu uso para fazer as operações que dão os lucros maiores no intraday, tá? Que é um estudo que faz day trade, ele não fica comprado. Que é o estudo que eu falei que não dá para liberar ele porque eu tenho receio que muita gente operando junto ele comece a não funcionar mais, né? Realmente é um estudo muito bom. Eu vou falar um pouco dessas programações que eu criei aqui dentro do Trader Gráfico e eu vou falar bastante quais são os melhores horários para você operar, os melhores dias e os melhores sentidos, como identificar, né, os melhores sentidos e os melhores horários. Tem algumas padronizações no índice que não mudam. Tá? Tem algumas coisas que acontecem aqui, que são pontuais muitas vezes, mas que elas são padronizadas. Então, sempre que acontece, você consegue operar e tirar um lucro delas, né? Então, tudo isso eu vou falar dentro do curso. Então, voltando aqui pro índice. Ah, só esqueci de falar, né? O curso você se inscreve aqui pelo Tradernauta, tá? Entra no tradernauta.com.br, tem um banner aqui em cima, ó, do curso. Você clica nesse banner do curso e ele já abre a telinha do como operar contratos futuros de BOV, o curso, tá? E tem a partezinha de inscrição aqui embaixo. O valor do curso é 890, que é o valor por horas, é o mesmo valor do curso do robô, né? O valor hora aula. Mas esse curso é um dia só, um sábado inteirinho, só para falar de teoria, né? Sem ficar mexendo no robô lá, como a gente faz no curso do robô. Então, voltando aqui, o fechamento de gap. Então vocês podem ver que ele fez aqui um gap, uma ordem no 285. Então vou dar uma aproximada aqui para ficar mais fácil de ver. Tá, ó. O que ele fez hoje, né? O estudo, ó. Ele mandou uma ordem de 285. 285 tá aqui, ó. Cadê? Abertura 285, tá? Então ele mandou a ordem aqui no 285 e fechou essa ordem no 625. 625 foi, eu acho que essa mínima aqui da, ó, a mínima é 625 desse candle aqui, tá? Então ele fecha a ordem aqui no meio do candle mesmo, do dia de hoje. Assim que bate na mínima ele fecha, tá? Então ele fez essa operação de compra. Vamos mudar agora para a operação de venda para vocês verem como é que funciona, da mesma lógica. Operar vendido, tá? Vai aparecer aqui fechamento de gap no Ibov. Essa tela fica aqui em cima, ó. Vocês veem aqui, ó. Estratégias e robôs. Aplicar estratégia barra robô. Aí você muda para operar vendido. Escolhe dos dois lados, tem que dar dois flags aqui, um de cada lado, fechamento de gap no Ibov. Os parâmetros você coloca do jeito que você quer operar. Você pode colocar com stop loss ou sem stop loss, tá? Então eu vou colocar aqui primeiro sem stop loss para a gente ver ele operando e depois com stop loss. E eu coloquei para fazer day trade também. Vou dar um ver no gráfico.
o que ele faz? Ele faz uma venda aqui, ó, certo? Essa venda aqui na abertura, fez a venda aqui na abertura, ele vai acompanhando o gráfico até o gráfico bater aqui nessa máxima. A máxima da última barrinha foi 59.980. Olha o preço que ele marcou aqui, ó, 59.980, tá? Então, essa máxima aqui foi 59.980. Ele fechou quando bateu nos 59.980. Depois continuou caindo, mas não tem nada a ver com a estratégia dele já, né? Foi até aqui, ó. Depois caiu, depois deu uma subidinha, mas quando ele fechou aqui, o estudo encerra. Aí o que você pode fazer? Eu fiz uns testes. Se você colocar um stop fixo, loss, muda aqui de percentual para reais, ó. Ou pontos, né? No caso do índice, esse valor aqui é pontos, tá? Deixa eu colocar aqui para a gente conseguir ficar vendo o preço enquanto eu explico. Muda aqui para pontos, aí você coloca entre 300 e 500 pontos, depende de como você se sente mais confortável, tá? Então você pode colocar, por exemplo, 300 pontos. Dão bons resultados, tá? Operando aqui nesse sinal de compra e venda com stop loss de 300 pontos, dá bons resultados. Data inicial é a data que começou o índice, né? Se a gente quiser ver um relatório, tira o relatório aqui e deu só uma ordem que foi essa do stop de 300 pontos. Aí se você tira o stop, você dá uma ordem, ela vai dar lucro. Foi esse lucro de 200 pontos que deu, tá? Essa aqui é a lógica, né? E você opera comprado e vendido. Então aí ele vai mostrar aqui embaixo também. Pode usar ele para operar na mão, né? Se você não tiver o robô, é muito fácil, tá? Operar na mão, na verdade, é o que todo mundo faz, né? Mas o grande lance desse estudo é você colocar uma coisa que se opera na mão, que é difícil você programar, para o gráfico ficar fazendo. Então você deixa um gráfico aberto na compra e outro gráfico aberto na venda disso aqui, porque aqui tem o Trader Gráfico Pro, né? Que tem o robô, e ele fica fazendo fechamento de gap sozinho, automático. Esse estudo, ó, vou vir aqui no menu Estudos, Estudos personalizados, Editar estudos. Eu quero mostrar para vocês que vocês conseguem ver a programação desse estudo e modificar a programação desse estudo para outros mercados. Então você vem aqui no Editar estudos. Vai abrir essa telinha aqui, ó, Estudos personalizados, que tem a programação de um monte de coisa já lá dentro, ó. Tudo isso aqui já vem com o Trader Gráfico, tá? Então você digita aqui, ó, fechamento de gap no Ibovespa futuro de 5 minutos, tá aqui. Selecionei. Tenho duas linhas nesse estudo. Ó, a linha 1 tem uma programação, certo? Que funciona aqui, ó. Eu pego um filtro de negócio, mais de 20 negócios nas últimas 5 barras no começo do dia, para não pegar início de série, né, primeiro dia de série. Coloco aqui a variável 1 vezes 100, variável 2 vezes 100, tá? Para dar os 100 pontos e os 700 pontos. Tem aqui o número 1 e o número 7. Tem umas marcações aqui dentro. E depois a gente tem na linha 2 aqui a operação propriamente dita, certo? Então tem a operação propriamente dita aqui dentro. E a gente tem aqui que as regras operacionais, quando a linha 2 for igual a 1 da compra, quando a linha 2 for igual a menos 1 da venda, tá? Então a programação do fechamento de gap está aberta aqui. Vocês podem editar, vocês podem olhar e podem editar à vontade. O pessoal está sem dúvidas hoje? Então vamos lá. Então, se tiver alguma dúvida, vocês me mandam aí para o suporte @tradergrafico.com.br ou para o Twitter @tradergrafico, que eu estou aqui acompanhando para responder. Tá? Então esse daqui é um dos estudos, que é o fechamento de gap. É bem simples, tá? É bem simples de colocar. Você só coloca ele no gráfico aqui, ele já vai dando as marcações. E você pode alterar conforme você quiser, como eu falei. Tem um outro estudo, que esse aqui é bem novinho, que eu fiz ontem, que é um estudo para o rompimento da primeira hora do dia. Tá? Esse estudo do rompimento da primeira hora do dia não é aquele do rompimento único da primeira barra do dia que eu lancei acho que na semana passada ou umas 2 semanas, que eu mandei e-mail para todo mundo avisando que tinha o rompimento único da primeira hora do dia, da primeira barra do dia. Esse da primeira barra do dia está aqui embaixo, ó. Também separei ele para mostrar aqui, para vocês verem, ó.
rompimento único da primeira barra do dia, tá? Não é esse. O estudo que eu coloquei aqui é o rompimento da primeira hora do dia no gráfico de 15 minutos. Então foi um estudo que o pessoal pediu no curso do robô, tá? O pessoal que fez o último curso do robô lá, a galerinha, gente fina que estava lá, eles pediram esse setup aqui, que você usa a primeira hora a partir das barras de 15 minutos. Tá? Não é um setup meu, é um setup que a galera usa aí na bolsa. Eu só programei aqui no Trader Gráfico e estou mostrando para vocês como é que ele funciona. Esse setup é o seguinte: você acompanha as 4 primeiras barras do dia de 15 minutos, certo? 4 vezes 15 dá 60 minutos, 1 hora. A máxima do dia e a mínima do dia você tira dessas 4 barras. Se a última barra não estiver fazendo a máxima, você pode ativar o rompimento da máxima, e se a última barra não estiver fazendo a mínima, você pode ativar o rompimento da mínima, tá? Então eu coloquei aqui para vocês verem. Essas escadinhas que vocês estão vendo aqui é a contagem de barras que o estudo faz, né? Então ele começa, quando muda o dia, ó, ele cai para o 1. Então ele cai lá de cima do 34 barras, que são 34 barrinhas que ele vai contando dentro do dia de 15 minutos, tá? Quando ele vira o dia, ele cai para o 1, começa de novo, ó. Cada barrinha soma 1, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade, essa programação aqui, ele só usa para fazer a contagem das 4 primeiras barras do dia. Na quinta barra, ele já deixa de usar essa contagem, mas ele continua traçando, tá? Então vai ficando essa escadinha aqui. É fácil da gente ver quando muda o dia também, que é quando cai, tá? Quando cai é que mudou o dia, tô no intraday de 15 minutos. Tá? Então, dá uma olhada aqui que ele fez, né? A gente começou a série aqui no dia 15, essa série do WinV de vaca. Começou dia 15. Então, a primeira operação que ele deu de venda, e eu tô aqui no rompimento único da primeira hora no 15 minutos, o estudo fazendo venda. Puxar meu TG Broker para cá pro lado, ó. Eu digitei aqui rompimento no estudos, apareceu todos esses estudos rompimento. Esse monte de estudo que tem aqui é tudo novo. Tá? Então tem o rompimento da primeira barra do dia de várias vezes, tem o rompimento único da primeira barra do dia, tem o rompimento único da barra anterior em day trade, tem o rompimento da primeira hora no 15 minutos de várias vezes por dia, e tem o rompimento único da primeira hora do dia no 15 minutos, que é isso que eu estou vendo aqui. E todos eles têm uma versão de compra e uma versão de venda, tá? Por quê? Porque normalmente, se ele bater dos dois lados, a mínima e a máxima, der compra e venda na mesma barra, ele vai pegar a operação do que vem primeiro no código, tá? Então, para não correr o risco de você fazer uma venda, de desmontar a venda e fazer uma compra na mesma barra e deixar a venda lá micada, a gente usa para venda o estudo entre parênteses venda e para compra o estudo normal, tá? Então, você usa o estudo normal para compra e o estudo venda para venda. Que eu coloquei aqui embaixo, rompimento único da primeira hora do 15 minutos, venda, porque eu estou fazendo venda, tá? Então, primeiro dia, ó, ele vendeu no 350 e zerou no rompimento dessa barra aqui, da barra anterior. Tá? Então, máxima 500, ele zerou no 500. Isso é importante. Tá? Ele opera o rompimento para baixo ou para cima da máxima da primeira hora e zera no rompimento contra a primeira operação, né, no rompimento da máxima ou da mínima da barra anterior. Então, essa barra aqui está mais fácil da gente ver. Eu vou aumentar bastante aqui o zoom para vocês conseguirem acompanhar. Essa aqui é uma operação do dia 16, tá? Então o que ela fez, ó? Tem aqui a primeira barra do dia, certo? Essa grandona aqui com a sombra é a primeira barra do dia. Fez uma máxima e uma mínima. Aí fez uma segunda, uma terceira e uma quarta barra, certo? Segunda, terceira e quarta barra. A quinta barra, que é essa daqui, ó, estava ativando para dar compra e venda. Então vocês podem ver que essa máxima da quinta barra foi maior do que a máxima anterior. Tá? Então a máxima da primeira hora não foi feita na quarta barrinha, foi feita na primeira, então ela está valendo. Então quando ele deu esse sinal aqui para cima, ele vai disparar uma compra. Como eu estou com o sinal vendido aqui, a gente não está vendo isso agora. Tá? Dispara uma compra e logo na sequência ele já dispara uma venda aqui para zerar essa compra. Então aqui ele vai dar um pequeno prejuízo, tá? De 200 pontos. Aí ele continua caindo. Aí ele dispara aqui, ó, uma venda quando perde essa mínima aqui do dia. A mínima do dia era no 935, certo? Mínima 850, desculpa. A mínima está no 850. Ele dispara aqui, ó, no 850. Né? Esse valor aqui é dessa mínima.
E aí quando ele perde essa máxima aqui anterior, ó, que está no 800, ele disparou uma compra, tá? Então essa máxima aqui, quando foi perdida dentro desse candle no 800, ele disparou uma compra. Então aqui ele ganhou 50 pontos nessa venda. No outro dia, no dia... Esse dia aqui era o dia 17. Esse dia aqui foi o dia 20 do 8. Tá? Então o primeiro dia lá foi o dia 17, foi o dia 20. Mesma coisa, ó, 1, 2, 3, 4 barrinhas. A mínima estava na primeira barrinha, de novo. Então a mínima era no 700, que é a mínima dessa barrinha aqui, ó, 700. Ele perdeu 700, fez uma venda, tá? Perdeu 700 aqui, fez uma venda, veio acompanhando. Subiu aqui, perdeu a máxima anterior, zerou no 405, tá? Zerou no 405, então aqui ele ganhou 300 pontos. Aí você continua indo para ontem, ó. Ontem, mesma coisa, tá? Então, fez, por exemplo, ontem ele não deu sinal de compra, porque, ó, máxima da quarta barra foi a máxima da primeira hora. Então ele desativou a compra pelo rompimento da máxima, porque já estava subindo já aqui. Mas a mínima foi da primeira barra, então deixou ativa a mínima. Quando ele rompeu a mínima da primeira barra, que foi no 215, ó, ele operou, vendeu no 215 e se esborrachou lá sem romper máximas anteriores. A primeira máxima que ele rompeu, no 590, ele zerou. Então aqui deu 700 pontos. E hoje ele fez mais uma operação, né, vendido. Ó, hoje dá pra ver que está se mexendo aqui o preço, inclusive, agora. Tá? Fez mais uma operação, mesma coisa, né? Fez 4 barrinhas, fez uma mínima aqui no 230. Quando rompeu aqui o 230 para baixo, ele deu uma venda e aí fez um candlezinho menor para baixo. Quando passou para cima no 120, ele deu uma compra para zerar, ganhou mais 110 pontos, certo? Mesma coisa se você quiser operar no sinal comprado. Esses sentidos também, o que é melhor fazer, quando que é melhor operar comprado, quando que é melhor operar vendido, tudo isso eu explico em detalhes no curso dos contratos futuros. Então, ó, abri agora o rompimento único da primeira hora do 15 minutos, sem a venda. Por quê? Porque eu vou entrar aqui no menu estratégias, aplicar estratégia robô, vou mudar de operar vendido para operar comprado, certo? Mudei para operar comprado, vou clicar em ver no gráfico. Ó, mudaram-se as flechinhas, tá? Então agora eu tenho flechinha aqui, operando comprado. Então você pode ver, aqui deu, a operação comprada, ela dá mais prejuízo que a vendida, né? Ela dá mais prejuízo que a vendida. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Acho que tem um Twitter aqui. Tá, você pode ver que ele dá ordens menos lucrativas, né? Por que ele está dando ordens menos lucrativas? Sei lá. Tá? Eu sei que esse rompimento único na ponta comprada, ele dá menos lucro que na ponta vendida para o índice futuro. Tá? Para as ações não funciona assim, né? Para as ações, e você usa também esses rompimentos únicos aqui, esses estudos todos funcionam para ação também, tá? Ação, opção, futuro. Aqui eu estou mostrando para vocês os futuros que são originalmente onde eles foram desenvolvidos, mas opera também nas ações. Inclusive nas ações, os gráficos de 60, 90 e 120 minutos vão bem com eles, né? Tem algumas, tem que testar as ações que se dão melhor com cada estudo, mas eles se dão bem comprados, né? Porque as ações operam majoritariamente compradas. O estudo de índice futuro, né? Os índices futuros, eles operam majoritariamente vendidos, tá? Então funciona melhor na ponta vendida no índice futuro e na ponta comprada nas ações. Então o Ronieri está perguntando aqui se tem como configurar o robô para mandar a ordem inversa do estudo. Ô Ronieri, para você colocar uma ordem inversa, você tem que mudar a programação do estudo. O robô não manda a ordem contrária, tipo, deu compra aqui, você vende, né? Você entendia isso que você quer fazer. Ah, o estudo deu compra, eu vendo. O que você pode fazer, ó, você vem aqui no estudos personalizados, editar estudos. Tá aqui meu estudo personalizado. Aí eu vou selecionar aqui, ó, rompimento. Aí tem um monte de rompimento, né? Ó, primeira hora, 15 minutos, venda, por exemplo. Olha o que eu tenho aqui, ó. Compra quando a linha 2 for maior do que o número 0. E venda quando a linha 2 for menor do que o número 0. Eu troco aqui, ó. Eu coloco menor na compra, maior na venda. Eu troco a lógica da compra e da venda. Tá? Aí você pode salvar isso daqui como muda o nome, né? Salva com outro nome para você não perder esse estudo. Se você salvar com o mesmo nome que tem no Trader Gráfico, ele provavelmente vai te zerar esse estudo quando você reiniciar o gráfico.
Então eu vou salvar como rompimento X. Rompimento, já aparece aqui embaixo, ó, rompimento X. Aparece na listinha aqui. Tá na categoria pessoais esse aqui porque foi um estudo que eu fiz. Eu vou clicar aqui no rompimento X, ó. Então é aquele estudo da venda, só que dando compra. Tá? Olha o que ele faz aqui, ó. Tá? Eu mudei a ordem da lógica aqui, ele começa a operar tudo o contrário. Né? Onde estava dando compra lá, ele dá venda. Onde estava dando venda, ele dá compra. Tá? Então ele inverte toda a lógica do negócio aqui. Certo? Você muda dentro do estudo, você não muda na estratégia. Tá? O Augusto está perguntando se o estudo do rompimento único precisa de alguma calibração. Precisa a calibração do tempo gráfico, Augusto. Se for esse daqui que eu estava mostrando agora, da primeira hora na barra de 15 minutos, ó, rompimento único da primeira hora no 15 minutos, esse daqui não precisa você fazer nada, porque ele já vem pronto para usar no 15 minutos. É um setup que já vem pronto. Tá? Então você coloca no índice futuro e no gráfico de 15 minutos, que ele vai pegar as primeiras 4 barras. Se você quiser mudar isso para 5 minutos, a lógica do estudo vai mudar um pouco, porque aí você está fazendo o rompimento nos primeiros 20 minutos, né? Que as primeiras 4 barras vezes 5 minutos vai dar 20. Então você vai operar o rompimento nos primeiros 20 minutos. Pode ser que dê mais certo, pode ser que dê mais errado, mas aí você pode mudar aqui no intraday, tá? E o outro rompimento, eu vou mostrar também como é que faz isso, ó. O rompimento único da primeira barra do dia. Ó, vê que ele já é diferente, né? Porque agora você está operando a primeira barrinha. Aí você vem aqui para os 60 minutos, por exemplo. Ó, virei para o gráfico de 60 minutos. Tá? Ele dá o rompimento, mesmo esquema, aqui em cima, né? O rompimento da primeira barra aqui foi aqui em cima. Ó. Ele rompeu aqui em cima e zerou lá e ainda ganhou 80 pontos nessa daqui, mas na sorte, né? Então ele faz esse rompimento aqui. O que você vai fazer é o seguinte, ó, você vê aqui estratégias e robôs. Isso daqui é uma calibração que tanto o turbo como tanto o clássico, o turbo e o pro têm acesso, que é uma calibração de tempos gráficos, não é uma calibração de parâmetros. Tá? Se você olhar o estudo aqui, o rompimento único da primeira barra do dia, ele não tem parâmetro nenhum. Você não seleciona 2, 3, 16, 21, não tem essas coisas. Tá? Você não tem parâmetro nenhum. O parâmetro, na verdade, é o número do intraday que você está usando. Então você pode usar no intraday de 15 minutos, no de 60 minutos, né? No de 90 minutos. Então você vem aqui atrás, ó, lista de ativos. Tela de estratégias. Você vai criar uma lista de intradays para você testar. Isso é muito legal. Ó, isso aqui é uma coisa que é recente no Trader Gráfico, que tem um mês essa função, alguma coisa assim. Você coloca aqui, ó, o inv12 ponto o minuto que você quer. Tá vendo, ó? O inv12 que é o código, ponto o minuto que você quer. Então eu quero testar no 15, eu quero testar no 30, eu quero testar no 60, eu quero testar no 90 e eu quero testar no 120. Certo? Ó, o inv12, 15, 30, 60, 90, 120. Eu vou salvar a lista. Digita sempre um por linha, tá? Sem espaço, sem nada. Eu vou salvar a lista. Então eu vou colocar aqui, ó, o inv12, o inv, né, intradays. Então salvei uma lista aqui, ó, lista pessoal, o inv intradays. Essa lista pessoal que eu salvei, eu posso fazer ela aparecer aqui em cima no... Vou colocar o Ibovespa aqui. No ticker de cotações, tá? Posso fazer ela aparecer aqui em cima. Eu posso abrir nessa telinha do IB, que faz o loop, né? Então eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, o inv intradays. Eu posso fazer o loop para vários inv12. Olha que legal. A cada 10 segundos ele muda. Então eu estou no inv12 de 15 minutos. Até para disparar alarme, disparar e-mail no loop. A cada 10 segundos ele muda para você o loop do papel que você está vendo. E ele te dispara alguma coisa se tiver algum alarme. Ó. Foi por 30 minutos, ele vai ficar fazendo isso o dia inteiro. Tá? Quando chegar no 120, ele volta para o 15. Então, você consegue deixar ele em loop aqui. Ó. Então, vou voltar aqui o rompimento da primeira barra do dia para o 60. Né? Deixa eu fechar esse negócio aqui que está passando aqui em cima. Tem notícia também, né? Ó, tem as notícias aqui. Índice Ibovespa, Ibov muito de definição e forte resistência. Rumores mudam rapidamente, Europa em crise. Tá? Então tem bastante notícia, dá um clique aqui na notícia, abre o site com a notícia. Dá para acompanhar bem legal dentro do Trader Gráfico o dia aí. Aí beleza, você escolheu aqui a sua lista
dos intradays que você quer testar. Então vamos testar esse estudo que não tem parâmetro nesses 5 intraday aqui, ó, 15, 30, 60, 90 e 120. Se você quiser clicar nesse procurar e calibrar, é só da versão Pro, que é quando ele calibra os parâmetros do estudo. Mas como esse estudo não tem parâmetro, você só vai clicar dentro do procurar. Então eu vou clicar no procurar, que funciona em todas as versões do Trader Gráfico. Ele vai testar todos esses parâmetros aqui, tá? É claro que se você tiver no clássico, isso funciona ponto D, que é D de diário, ponto S de semanal e ponto M de mensal. Né? O clássico não tem intraday, tá? O Turbo e o Pro tem intraday, então funciona normal com os números, né? Ponto 15, ponto 30, ponto 60. Clica aqui em procurar, ó. Aí ele vai fazer ó, o InV12 de 15. Aí o segundo que ele testa é o InV12 de 30, o de 60, o de 90, tá consultando os ativos lá. Aí depois do 90 ele vai para o 120 e aí ele vai terminar. Deixa ele fazer terminar o teste dele aí. Beleza. Terminou, né? Aí ele fala aqui, ó, procura concluída, vai mostrar a listinha. Aí ele mostra para mim a lista aqui, ó, de como é que foi a operação comprada no índice futuro, no 15, no 30, 60 e no 120. Os três deram prejuízo aqui, ó. Nenhum dos três foi bom. Deixa eu diminuir esse negócio aqui. Diminuir isso aqui. Tá, então ó, ele fez os 5 testes, né? Enquanto isso aqui do lado vocês vão ver o Ibovespa o futuro tá subindo, tá voltando para 60 mil pontos, subindo bastante, né? Viu como foi bom o Super Index desativar a banda de venda lá embaixo no 59.400? Subiu 700 pontos desde que deu aquela entrada com força lá. Então, o Super Index também aciona a tendência às vezes. Dá pra gente ver tendência, mas não no olho, né? Tá, então ele mostrou aqui, ele fez essas operações, ó, 6, 5, 5, 3 e 2 operações. E o resultado foram todos negativos. Então você sabe que esses testes aqui, esses tempos gráficos para esse estudo não vão bem. Tá? Porque eu coloquei também comprado, né? A estratégia de rompimento da primeira barra do dia para o índice futuro comprada. Né? Eu falei para vocês que a melhor estratégia para o índice futuro é vendido. O comprado funciona bem para as ações. Tá? O Augusto, então dá para você fazer esse tipo de calibração para o rompimento da barra do dia. Né? Calibrando o tempográfico, que até pouco tempo atrás não dava para fazer no trader gráfico, agora já dá. Tem mais uma pergunta aqui. Carlos, você fez o backtest usando o histórico do índice futuro para o setup dos 15 minutos? Clécio, eu fiz o backtest eu fiz ontem esse estudo, né? Que foi o estudo que vocês me pediram no curso. Eu fiz o backtest só no InQ12, tá? O InQ12 ele funcionou bem. Né? A gente tinha feito no curso, para quem não está entendendo, o curso do robô que teve na semana passada, a gente falou de um monte de estratégia, entre elas os rompimentos da barra do dia. O pessoal pediu o rompimento da primeira hora pela barra de 15 minutos e não o rompimento da primeira hora pela barra da 1 hora. Né? Pela barra da 1 hora não funcionava bem. Pela barra dos 15 minutos funcionou bem. Quer ver? Ó, o InQ12, tá? O InQ12, vou entrar aqui no gráfico do InQ12. O InQ12 foi a série que já venceu. Ó, ela vencia dia 15 do 8. Vou colocar aqui no 15 minutos. Aí eu vou abrir o estudo aqui, ó, rompimento único da primeira hora no 15 min. O venda é para operar vendido. Eu vou abrir esse primeiro aqui para operar comprado. Certo? Ele está pegando aqui desde o dia 6 do 7. Não está pegando a série inteira, mas está pegando um bom pedaço dela. Deixa eu tirar esse data inicial. Ó, o relatório. Ganhou 940 pontos. Né? Então ele deu uma... Ele operou bem na série do mês passado. Deixa eu ver, agora vamos ver o sinal de venda. Ó. Vou ver o sinal de venda. Mudei para o estudo venda. Eu vou aqui no estratégias em robô, vou mudar para operar vendido. Vou clicar aqui no ver relatório. Enquanto isso o índice está torando para cima. Aí. Ó, operar vendido também deu bem, ganhou 790 pontos. Eu estou vendo os pontos aqui mais para baixo no relatório. 790 pontos. Tá? Nos últimos dias aí ele perdeu dinheiro, mas ele tinha ganhado bastante, né?
Então deu 790 pontos. Aí tem uma coisa legal também. Como é que a gente faz para tirar relatório de estratégia de índice futuro? Tive aqui no estratégias e robôs. O que eu faço, né? Isso é importante, então agora vocês prestam atenção aí. Parâmetros. Corretagem. Corretagem de índice futuro, normalmente o mini índice é R$1 por contrato. Tá? Então você paga R$1 por contrato. Deixa eu colocar aqui no INV12, porque tá me dando nervoso ver esse gráfico parado aqui, ó. Beleza. Bom, você opera R$1 por contrato, tá? Então você vai colocar corretagem de emolumentos R$1. Mas como eu quero fazer a contagem em pontos, para saber quantos pontos eu ganhei, eu vou usar aqui no relatório um valor muito próximo do que está sendo negociado agora, então 59 mil, tá? 59 mil em contratos seriam 5 contratos. Então eu faço a corretagem de R$5. Não tem emolumento percentual na BMF, não tem, tá? Como a gente paga, as corretoras agora estão deixando operar com menos de R$1, né, por mini contrato, então mais os custos operacionais dos emolumentos da BMF, que para mini contrato gira em torno de 9 centavos, né, você pode considerar aí R$1 o preço cheio, tá? Então eu coloco os R$5, está até um pouco mais alto do que a corretagem realmente é, para 59 mil. Aí eu coloco a data inicial do índice, que foi a data do vencimento do índice anterior, né, o vencimento do índice anterior era 15/8, então data inicial 15/8. Se você quiser botar uma order stop, você põe. Se você quiser operar day trade, você coloca aqui operar day trade, certo? Ele vai te falar aqui que ele vai estar operando day trade. E aí você clica aqui no botãozinho ver relatório. Esse relatório que sai aqui, ó. Esse relatório que sai aqui é o relatório já com as compras descontando corretagem, tá? E dando o valor aproximado em pontos aqui, tá? Por que é o valor aproximado? Porque esse relatório, ele usa o lucro ou prejuízo de uma operação acumulado na operação seguinte. Então dá um pouquinho diferente dos pontos mesmo. Seria 860, dá 863,44, tá? Então ele dá um ajustezinho em centavos aqui, que seria, é ajuste mesmo, da continha que ele faz. Mas a ordem de grandeza é essa, 860 pontos. Né? Então essa operação vendida aqui, no rompimento único da barra do dia, tá, pela barra de 15 minutos, deu 860 pontos do dia 15 até hoje. Então são 7 dias que ele marca aqui, 7 dias corridos, né? Ele conta 7 dias corridos, tá? Então em uma semana de operação, começou na quarta-feira passada, hoje é quarta-feira, deu 860 pontos essa estratégia. Na ponta vendida, se você operar na ponta comprada, ó, eu vou usar outro estudo aqui que é comprado, então vai sair esse venda daqui, ó. Eu vou tirar o mesmo relatório, só que na operação comprada os parâmetros são os mesmos, tá? Vou tirar aqui o relatório. Na ponta comprada ele perdeu 370 pontos, tá? Então, como eu falei para vocês, ele sempre ganha mais na ponta vendida do que na ponta comprada, né? Esse estudo aqui do rompimento único, tá? Para o índice futuro, e para as ações ao contrário, ele ganha mais na ponta comprada do que na ponta vendida. Tem uma pergunta aqui do Francisco querendo saber se não dá para fazer o curso pelo webinar porque é difícil vir a São Paulo. Francisco, pelo webinar eu já tentei fazer, não fica legal, não fica do jeito que eu quero, porque eu gosto de mostrar as coisas para vocês e ver a reação do povo, né, se vocês estão entendendo ou não. Então não é a mesma coisa, tá? Perde bastante em qualidade, né, o curso. Então eu faço já esses gratuitos aqui pela internet para demonstrar o que eu acho que é commodity, né? Informações que são necessárias você saber, não é informação de vender dentro de um curso, informação necessária é o mínimo, né? Porque eu acho que dá para passar pela internet, mas eu entendo ser muito importante o contato pessoal para passar estratégias importantes, tá? Estratégias mais profundas, um conhecimento de mercado melhor, entender o que cada um quer, como cada um opera, né? Fazer uma leitura do que você tá fazendo. Seria a mesma ideia do médico, né? Você ir no médico pessoalmente ou você vai no médico por uma teleconferência, né? É a mesma coisa, tá? O cara precisa te examinar, né? Ele precisa ver o que você tá sentindo, como é que tá a sua cara, entendeu? É exatamente a mesma coisa que a gente faz no curso,
né? Eu tendo interação com as pessoas lá tete a tete, fica mais fácil de vocês entenderem o que eu estou falando. Para mim seria muito mais fácil fazer pelo webinar, né? Não vou mentir. Eu faço aqui da minha humilde residência, posso estar em qualquer lugar, não preciso estar em São Paulo, que eu também não fico muito em São Paulo, né? Eu fico mais aqui no interior de São Paulo, na minha chácara. Então, para mim seria até mais fácil, mas eu acho que é muito importante ter esse contato físico, tá? Eu acho que passa mais confiança, eu consigo entender mais o que vocês querem e consigo passar também mais informações mais claras, né? Mais dentro daquilo que você precisa mesmo. Como foi aquele curso que você mesmo fez aqui comigo? Não seria tão legal se tivesse ido pelo webinar. A gente não ia se conhecer, a gente não ia conversar no almoço, né? Não dá para fazer aquela interação pessoal pontual com cada um, tá? Então fica um pouco mais distante, né? Então eu prefiro fazer pontualmente os cursos presenciais. Esses que eu faço pela internet são sempre gratuitos, tá? Mas pontualmente eu prefiro fazer alguns presenciais também. O Léo tá falando que o Ibovespa subiu 1000 pontos desde o começo do treinamento. Subiu mesmo, ó. Tava no 59.100 quando começou a dar aquela rasgada e agora foi pro 60.100. Inclusive a gente tem uma operação aqui, ó, da Unlook. Operação aqui no rompimento da primeira barra do dia, que eu deixei preparadinho aqui também. Ó, rompimento único da primeira barra do dia. Né? Não é esse daqui o rompimento único da primeira hora do dia pela barra de 15 minutos. É o rompimento único da primeira barra do dia e eu estou no gráfico de 90 minutos. Tá? Então o dia começou aqui. Ó. Vou passar a linha vermelha porque eu sei que na tela aí às vezes é difícil de ver. Então daqui para trás é ontem, ó, daqui para frente é hoje. Tá? Então ele está zerando a operação de ontem aqui na primeira barra de hoje. Aí ele deu uma operação de venda, zerou a venda aqui no 810, ó. Certo? Ele deu uma operação de venda no 59.230 e zerou no 59.810. Tá? Então essa operação deu prejuízo e eu acho que ele está dando operação comprada também. Então você vai vir aqui, ó, rompimento único da primeira barra do dia. Vou mudar da versão venda para a versão normal, que é para fazer a compra. Ó, percebe que ele já não tem mais aquelas sinalizações lá, tá? Eu vou mudar aqui para operar comprado. E aí, vamos ver o que ele fez. Ele já tinha dado uma compra aqui, ó. Na segunda barra ele deu uma compra e zerou. Aí agora tá indo de novo. Então essa barra aqui estava zerando a posição vendida, tá? E ele zerou a posição comprada. Então essa barra aqui, ó, no WinV12, esse estudo no WinV12 de 90 minutos, deu prejuízo nas duas pontas aqui hoje. Né? Diferente do gap que deu lucro e daquele da barra de 15 minutos também que deu um lucrinho, esse daqui não deu, certo? É que tem mais uma pergunta aqui. O Augusto está falando que ele vai vir fazer o curso de Fortaleza direto para São Paulo e depois direto para Fortaleza. Quer saber qual que é o aeroporto mais próximo? Ah, é Congonhas, Augusto. Se conseguir vir para Congonhas, cara, é muito melhor, né? O Guarulhos é muito mais longe. Embora tenha um ônibus que vai para Guarulhos que sai atrás, no quarteirão de trás do curso, né? Que o curso é na Avenida Paulista, tem do lado do Maxud Plaza. Na frente do Maxud Plaza sai aquele ônibus do aeroporto de Guarulhos. Então, às vezes, se é mais barato você pegar o avião para Guarulhos, muitas vezes é mais barato do que para Congonhas, é bem cômodo também, porque você paga R$30, entra no busão e vai direto para Guarulhos, né? Ele sai de lá, é o ônibus de Guarulhos, não é o ônibus de linha normal, tá? É aqueles ônibus fretado leito, né? Que vai direto até o aeroporto de Guarulhos, tá? Ele sai lá de trás. Então ele vai um ônibus direto para Paulista de Guarulhos e tem um ônibus da Paulista para Guarulhos também. Então, embora seja bem mais longe, tem essa facilidade do ônibus. Agora, se você não gostar de ônibus e quiser ir de táxi, venha para Congonhas, certo? Congonhas é bem mais perto. Certo? E falamos aqui dos dois estudos, dois não, né? Tem 300 estudos de rompimento aqui, e tem o estudo do fechamento. E para encerrar o curso hoje, lembrando que se vocês tiverem alguma pergunta, o curso parece que passou rápido hoje, né? Já faz quase uma hora que a gente está falando aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês me mandam aí pro suporte@tradergráfico ou pro Twitter @tradergráfico.com.br. Ao contrário, né? O e-mail suporte@tradergráfico.com.br ou para o Twitter @tradergráfico nos próximos minutos para a gente responder enquanto ainda há tempo. Tá? Então, estava vendo se o robô mandou mais uma operação.
Essas operações vêm lá do meu cloud server, né? Então eu não deixo o robô operando no computador de casa por um motivo muito simples. Aqui na zona rural, a internet via rádio, né? Então a internet via rádio já tem um delay aí de meio segundo nativo dela, não tem jeito. Enquanto a internet está voando pelo ar até a antena, você tem um delay aí que é do meio físico que ela passa. E nas internet, mesmo internet de cabo de São Paulo, lá tal, você tem um delayzinho também aí de 10, 15, 20 milissegundos em relação às internets de data center. Então os cloud servers, tem vários cloud servers disponíveis no mercado hoje. Eu vou até colocar aqui para vocês verem. Eu não vendo mais cloud server, tá? Não vendo mais. Não, o TR Cloud já não existe mais à venda. Mas eu transformei o site aqui do trcloud.com.br, eu transformei num tutorial. Tá? Então, para vocês entenderem o que é cloud, para o pessoal que tem robô, o cloud é um computador que funciona em ambiente de data center, né? Então a internet dele tem delay de 1 milissegundo, né? Então, se você deixar o seu robô rodando dentro do cloud, as suas ordens chegam na Bovespa muito mais rápido do que rodando em casa. Ou seja, se você rodar o seu robô dentro de um cloud, você está passando na frente daquele monte de gente que deixa rodando no notebook, que deixa rodando no computador de trabalho, no computador de casa, tá? É muito mais rápido você operar no cloud, né? Eu fiz até o teste no último curso, a gente fez um ping, né, no site do Trader Gráfico, da internet da sala de aula lá do curso, deu 8, 9 milissegundos de latência. Latência que é o tempo que demora para eu conseguir receber a resposta do site, tá? De 8 a 9 milissegundos. E lá no meu cloud que opera, deu menos de 1 milissegundo, ele nem conta, tão rápido que é. Tá? Porque a internet lá, além de ser muito maior, é muito mais rápida porque ela é fibra ótica, né? Então, tem uma latência muito menor mesmo, tá? Então, nesse site TG Cloud, tem até alguns exemplos da onde você contrata, ó, a Amazon Wall, a Localweb, a Under, tá? Que são as que o pessoal mais usa para ligar os robozinhos aqui os clientes do Trader Gráfico Pro. Então tá vendo se tinha alguma ordem nova aqui no robô. Não tem ordem, né? Essa estratégia aqui que dá esses lucros grandes eu vou mostrar para vocês no curso do dia 15. Tá? E para encerrar, eu acho que não vai ter mais pergunta mesmo. Para encerrar, vamos só mostrar aqui o Super Index de hoje, tá? Na configuração vendida 13.30.36. A configuração comprada não deu operação hoje. A configuração comprada é o 21.30.36. Tá? Quem não lembra, o 21 é a média, essa que está aqui no meio, essa preta. O 30 é a banda de compra, a banda de compra é de baixo, então são 3,0 vezes o desvio padrão. O outro 30 é a banda de venda, então são 3,0 vezes o desvio padrão para cima, a banda de cima. Por que são duas vezes? Porque você pode mudar, né? Você pode ter 26,30, como eu estava usando até semana passada. Tá? O 26,30 quer dizer que 2,6 vezes o desvio padrão dá ponto de compra e 3,0 vezes o desvio padrão dá o ponto de venda. E o stop em barras, que no caso aqui está 6. Eu usei o mês passado todos 5. Aí eu percebi de olhar os dias que dava stop, que ele, se tivesse uma barra a mais, batia no lucro. Né? Então eu estava percebendo que o 6 já estava melhor. Quando eu fiz as calibrações aqui para essa série do INV12, tá? Eu realmente, as melhores calibrações foram todas com final 6. Tá? Normalmente é 5 e 6, né? Em algumas vezes ele vai até 7, mas normalmente 5 e 6 são os que dão as melhores calibrações. E agora ele está devolvendo grande parte aí dos ganhos. Ele caiu 200 pontos agora nessa barra de 6 minutos. Daqui a pouco vai virar de barra, ó, 15,48, vai até o 54. Ele vai entrar na nova barra agora, ó. 1 segundo. Aí, mudou de barra. Fechou a barra, caiu um monte de ponto na mesma barra. Foi da 190 até 890. Deu 300 pontos numa barra só. Bem volátil mesmo, né? Então por isso que eu não estou usando ele no Super Viramão. Ele está mudando de lado muito rápido. O Super Viramão demora um pouco para dar as confirmações, tá? Então por isso que a gente não está usando. E só para terminar, deu contra aqui a tendência, o sinal no Super Index, ele não ativou a banda de venda. Galera, obrigado muito pela presença de todos. Esse curso vai ficar disponível no Trader Nauta, tá? Assim como lá no tradernauta.com.br, tem um banner aqui para vocês clicarem, para vocês
verem a inscrição do curso, né? Também tem a agenda de cursos ao vivo aqui, que tem o curso Como Operar em Contratos Futuros de BOV, tá? Dá para fazer o pagamento tudo pelo site, tudo online, a inscrição, o pagamento tudo online, tem o endereço direitinho aqui, como é que funciona, tem os telefones de contato para vocês tirarem suas dúvidas. O curso ganha um joystick também, quem for fazer o curso lá ganha um joystick para operar na bolsa pelo método patenteado exclusivo do trader gráfico, operação com joystick. Quem quiser usar o joystick em outro lugar não pode, tá? E se alguém lançar, eu vou processar, porque está patenteado o joystick. E é isso, obrigado pela presença de todos e até o próximo treinamento ao vivo do Trader Gráfico.